Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2021. Pessoal, atendendo a pedidos do nosso amigo Wendel Gomes. Wendel, muito obrigado pela sugestão de vídeo e por nos acompanhar em todas as lives que nós executamos na semana passada. Hoje eu vou executar uma mola com um perfil quadrado. Peraí, perfil quadrado? Não, na verdade é uma mola com um formato de espira quadrada, beleza? Então, para ficar mais prático, eu vou demonstrar uma imagem para vocês antes. Mas recados dessa videoaula: se você está assistindo aos nossos vídeos pela primeira vez, se inscreva em nosso canal. Não se esqueça de acessar a nossa página no Instagram, no Facebook, e caso você queira receber mais informações sobre projetos, em discussões e grupos, acessem ao nosso grupo no Telegram. O link estará na descrição desse vídeo. Bora lá, pessoal! Primeira coisa, então, vou demonstrar para vocês o produto final. É uma mola quadrada e, no caso, não seria uma mola com o perfil quadrado. É uma mola que tem um perfil cilíndrico, é um círculo, né? Porém, o formato dele é um quadrado ou um quadrilátero. Pessoal, essa explicação é para ser direta e resumida. Nós vamos trabalhar com o esboço 3D e com as estruturas de intersecção de curva. Porém, para que eu possa fazer isso, eu preciso criar primeiro um helicoide, né? Uma mola com uma casca sem medidas, uma medida base, e depois uma extrusão com o perfil dessa mola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui de novo para o nosso processo de esboço 2D, selecionar um plano. Eu só demonstrei o 3D para vocês terem uma ideia do que vai ser feito, mas eu estou no 2D. Eu vou desenhar uma linha com base no meu eixo e eu não vou referenciar o eixo de revolução, porque eu vou utilizar o eixo do próprio arquivo, senão ele acaba aqui confundindo o esboço. Eu vou colocar aqui 50 milímetros e essa unidade significa que a nossa espira terá o diâmetro de 100. Isso é só uma referência para a revolução. Conforme a medida do seu projeto, você acaba aqui aumentando ou diminuindo esse valor. Eu vou finalizar esse nosso esboço e com essa linha, somente com essa linha, eu vou habilitar o comando Coil. Bom, primeira coisa, Curve, ele pegou a nossa linha automática aqui do nosso esboço 2D. O Axis, que é o eixo de revolução, eu vou ter que vir dentro da pasta Origin, que é a pasta de origem, e encontrar o eixo que fica na minha vertical desse esboço. Nesse nosso desenho é o eixo Y, então eu seleciono o eixo Y. Bom, o que acontece? Você pode, aqui nessa estrutura, trabalhar com molas. Eu já fiz uma videoaula sobre isso, em diversos métodos, como passo e revolução, revolução e altura, passo e altura ou quantidade de espiras. Eu vou trabalhar com passo e revolução, que seria o seguinte: o pitch, eu vou trabalhar com um passo de aproximadamente aqui 22 milímetros. E eu quero que essa mola tenha ao todo 8 voltas. Então ele vai criar 8 espiras, ou seja, 8 voltas completas com o passo de 22 milímetros. Fica a critério de cada projeto. Esse meu taper aqui está como menos algum grau, deve ser algum comando que deve ter sido habilitado. Eu não vou utilizar a redução, ou seja, se eu colocar aqui 5 graus, 10 graus, eu não quero que ele faça conicidade, então eu vou trabalhar com 0 grau, padrão do próprio Inventor. O lado direito ou esquerdo é o sentido de rotação. O começo ou o fim, finalizado ou fechado, você pode executar. Não é o meu princípio aqui agora, então eu simplesmente aplico. Bom, nós não temos volume. O que o Inventor vai fazer? Quando eu clico nesse mais aqui, que agora é o aplicar e criar o coil, ele faz uma casca. Isso é literalmente uma malha. Notem que se eu seleciono, ele fica num tom de azul, passo o mouse e fica vermelho, mas a cor natural dele é um tom mais bege, mais claro. Fica até difícil de enxergar com um fundo branco. Bom, isso é o meu primeiro modelo. Agora eu vou habilitar no plano que seria paralelo a essa minha linha que eu fiz o coil, e não ao eixo de revolução, e sim perpendicular ao eixo de revolução, que no meu caso é o plano XZ. E eu vou executar o perfil dessa mola. De preferência, eu vou habilitar o comando retângulo com o item chamado Two Point Center, que o Two Point Center ele pega o 00
e você abre exatamente nessa estrutura simétrica. Bom, eu vou fazer uma mola com a altura de exatamente 30 milímetros e a largura dela com 60 milímetros. Repare então que esse retângulo ficou perfeitamente dentro do círculo que nós desenhamos. Na verdade não é um círculo, é uma espira. Porque a espira tem ali a referência de 50, diâmetro total 100. Então não ultrapassou os limites. Agora, se o seu retângulo que for desenhado para fazer essa mola, por exemplo, tenha 120 milímetros, automaticamente passou 20, ou seja, 10 de cada lado. A solução é simples, volta lá no seu coil, aumenta aquele esboço e coloca um valor acima de 60. Por quê? 60 já é 120, colocaria 70 para dar um diâmetro de 140. Bom, voltando ao original aqui então, 30 por 60, confirmo com Enter. Para facilitar o processo, eu já vou fazer o arredondamento de dobra, ou seja, as curvas. Eu vou colocar aqui 10 milímetros nessa estrutura, eu acho que ficou um pouco elevado, mas como o Inventor é um software paramétrico, eu vou editar essa minha cota para 8 milímetros, eu creio que ficou adequado. E por ser uma estrutura fechada, o que nós temos que tomar cuidado? Eu vou fazer uma extrusão, só que passando os dois lados desse meu elemento de mola. Eu vou transpassar aqui para a minha direita e de preferência eu vou colocar para o outro lado aqui ó, uma medida que também seja um pouco maior que a peça. É só um zelo, tá pessoal? Então na distância A eu vou colocar 200 milímetros e na distância B 40 milímetros. Só para garantir que eu não tenha nada ou nenhum elemento faltando na mola. Eu não posso executar nenhuma extrusão. O que eu preciso fazer? Eu tenho que executar uma casca. Eu não posso ter volume. Então dentro aqui do nosso item de Properties do comando Extrusion, eu vou nesse cubinho que é o Solid Mode. Ou seja, o modo do sólido. Se eu clicar nele, ele transforma isso em uma casca, Surface Mode. Ou seja, somente a superfície. Ele não tem volume, não tem espessura, é somente uma casca. É isso que nós precisamos. Confirmo com OK. A partir daqui vai ficar até confuso a gente conseguir enxergar os dois elementos ao mesmo tempo. Mas eu tenho aqui ó, coil, casca e extrusão casca. Beleza? Vou mudar para o processo de esboço 3D. E aqui existe o comando dentro do grupo Draw chamado Intersection Curve, que é curva de intersecção. Algumas pessoas já até pediram para falar um pouco sobre esse comando e eu não tinha encontrado nenhum exemplo, mas eu acho que fica prático nesse cara. Defina sua geometria de intersecção 1 e 2, ou Intersection Geometry. Primeiro eu vou clicar no Coil. Pronto, ele já vai mudar para o botão número 2. Eu vou selecionar agora a casca desta extrusão. Galera, é somente uma seleção sequenciada, não tem mais o que fazer. Colocar medida, remover medida. Quando eu confirmo com OK, pronto. Ele gera uma estrutura espiralada dentro desses dois sólidos com esse formato de mola quadrada. Galera, eu vou finalizar esse esboço e agora eu não necessito mais visualizar, não é o caso de deletar. Eu vou para a extrusão Surface One e vou tirar a visibilidade. E eu vou em Coil One e tirar também a visibilidade. Não deletem porque você perde essa sua propriedade. Olha só que legal, uma mola com o processo já executado. O que nos resta fazer é voltar para o esboço 2D, selecionar um plano, nesse caso eu vou selecionar o plano, seria o XY, desenhar um círculo exatamente nessa intersecção, que nesse caso você pode projetar o ponto e colocar o diâmetro desse seu perfil. Eu vou colocar aqui 8,6 milímetros. Galera, feito a nossa mola. O que acontece agora? Eu vou habilitar o comando Sweep, porque o comando Coil já foi habilitado e não consigo fazer o perfil quadrado. Então com o comando Sweep, ele pede basicamente o meu profile, que já foi selecionado, e agora ele pede para selecionar o path, ou caminho. Nesse caso eu vou clicar agora na nossa mola quadrada. Ele gera uma geometria, fica num tom de verde, indicativa que está tudo correto, e eu posso confirmar então no botão OK. Feito isso, automaticamente o nosso sólido com uma mola olhando de frente, um perfil
não é um quadrado, tá, pessoal? Mas é um perfil retangular, automaticamente executado. Se você precisar modificar as medidas, você pode habilitar o seu elemento de fx ou as propriedades, né, os parâmetros de fx. E aqui eu sei então que 8,6 é o diâmetro. Nesse caso eu vou colocar então 6 milímetros e vou finalizar. Ele diminui a minha estrutura de espira. Beleza, pessoal? O passo continua o mesmo, a minha estrutura de distanciamento foi respeitada anteriormente pelo comando coil. Caso você necessite alterar, volte para o seu coil e altere aqui, ó, o passo para de 22, eu vou passar para 18. E a quantidade de revolução eu vou passar para 6. Automaticamente todo o seu modelo ele é ajustado e você tem a nova mola com os novos itens e dimensões. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É uma videoaula diferente, é uma videoaula que com certeza você nunca deve ter parado para pensar sobre esse tipo de peça, a não ser que você utilize esse tipo de componente, mas é uma solução muito prática. É funcional? Sim, é funcional. Ela é exata, ou seja, eu consigo fazer cálculos com ela? Não. Não é igual ao comando mola do sistema de assembly ou montagem. É mais a volumetria da sua mola e caso você queira prolongar, esticar, diminuir, fazer testes com ela, aí vocês vão ter que criar os parâmetros com os itens de função, que não é o caso dessa videoaula agora. Pode ser nas próximas, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Compartilhem esses vídeos, compartilhem essas aulas para que eu possa continuar com esses vídeos gratuitos aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e como sempre,